Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Se me permite, Sra. Presidente, eu vou falar aqui da bancada e não da tribuna, porque quero falar diretamente para o Sr. Primeiro-Ministro, porque gostava, não sei se está a ouvir, eu gostava tanto que o Sr. Primeiro-Ministro me conseguisse ouvir. Não sei se posso continuar. Assim? Talvez, melhor. Obrigada. Eu julgo que o Sr. Primeiro-Ministro não foi sério da parte da manhã quando respondeu aos verdes. Porque eu confrontei o Sr. Primeiro-Ministro. Será que posso roubar aqui um espaço ao PCP? Obrigada. Eu não incomodo, era só o que faltava, senhor. Muito obrigada. Isto é que é solidariedade, Sr. Primeiro-Ministro. Eu mostrei ao Sr. Primeiro-Ministro 2 quadros constantes do relatório do Orçamento do Estado para 2012. Agora está um pouco indiferente, tem umas notas a lápis que eu fui tirando à medida que o Sr. Primeiro-Ministro ia dando a sua resposta. E o Sr. Primeiro-Ministro não disse que nas décadas seguintes do quadro que prevê ou perspectiva o crescimento económico para um futuro alargado, que o nosso crescimento é miserável. Que, por exemplo, na década de 2016, ou na metade da década de 2016 a 2020, nós não crescemos mais do que 1%. E que até 2050 não conseguiremos crescer mais de 2%. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, mas que futuro promissor é este? É que eu gostava de perceber a lógica deste Orçamento de Estado, concentrada também num futuro promissor que o Sr. Primeiro-Ministro promete aos portugueses e que não existe, de acordo com o próprio Orçamento de Estado. E o Sr. Primeiro-Ministro não se referiu ao quadro que refere a perspectiva da taxa de desemprego, que diz que até 2025 não descerá abaixo dos 10%. Mas que quadro promissor é este? E o Sr. Primeiro-Ministro não quer falar sobre isto, mas eu julgo que o presente também é preciso ser relacionado com o futuro, porque o Sr. Primeiro-Ministro também fala do presente com base no futuro. Mas não é aquele futuro que o Sr. Primeiro-Ministro alega que consta do próprio Orçamento de Estado. E a partir do momento em que há quadros da Comissão Europeia que integram o Orçamento de Estado, é porque o Governo os assume como verdadeiros, ou não? Bom, o Sr. Primeiro-Ministro depois também não respondeu a um conjunto de questões que nós colocámos e que considerávamos que era importante ver respondidas. Designadamente a questão das medidas transitórias. É que muito do resultado mau que se está a conseguir e se vai conseguir para o futuro é sustentado em medidas como o corte dos salários, o corte das pensões, o corte do subsídio de férias e de Natal, o aumento do IVA, com o congelamento das progressões na carreira, a mais meia hora de trabalho, enfim, toda uma série de coisas que podíamos aqui anunciar e que são conhecidas, infelizmente, são conhecidas dos portugueses. E muito do resultado mau que se vai conseguir é sustentado justamente em muitas destas medidas transitórias. Mas eu quero saber, elas são transitórias até quando, Sr. Primeiro-Ministro? É por escassos anos? Será por décadas? Será para sempre? Não, os portugueses merecem uma resposta relativamente a estas medidas e designadamente, merecem seriedade na resposta por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Pois que lá está, já não falou sobre as declarações do Sr. Secretário de Estado da Juventude, que mandou os jovens portugueses emigrar. Eu fiz-lhe a pergunta, não por acaso, não foi nenhuma picardia ao Sr. Primeiro-Ministro, é porque a declaração de facto é grave. Face à situação que nós vivemos neste momento, é gravíssimo que um membro do Governo diga isso como perspectiva para os jovens portugueses. Eu só gostava de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro dizer que o Sr. Secretário de Estado disse um absoluto disparate, porque os jovens portugueses têm futuro no seu país ou não, Sr. Primeiro-Ministro. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro disse também na resposta aos verdes que o debate orçamental não serve para discutir instrumentos para o crescimento económico. E aqui é que eu fiquei absolutamente boquiaberta. E depois, a seguir, houve uma intervenção do PSD onde a senhora deputada disse que o crescimento económico não é o essencial neste debate. E depois houve uma intervenção do senhor deputado do CDS onde referiu elencou um conjunto de matérias e depois disse assim, por último, o crescimento económico. Ou seja, o crescimento económico não é vossa prioridade. Ou seja, está tudo ao contrário. Pois não, não é. E esse é que é o problema. É porque seria o crescimento económico que nos geraria riqueza e até capacidade de pagamento aos nossos credores. E os senhores estão a liquidar essa capacidade que o país pode ter. Tudo ao contrário, portanto. Os senhores aquilo que estão a fazer é trabalhar para nos empobrecer e ninguém quer isto. Desculpe, Sr. Primeiro-Ministro, mas os portugueses não compreendem isto, ao contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tentou fazer crer. Por último,
Perguntarão muitos portugueses, então qual é a alternativa? Ela já foi tantas vezes enunciada nesta Câmara, mas tantas vezes em sucessivos debates, em inúmeros debates, mas é importante dizer-se que a alternativa é justamente concentrar esforços numa palavra-chave, que é produção. Produzir, pôr este país a produzir, a gerar atividade produtiva, ou seja, a crescer economicamente, está a ver? Sr. Deputado, como esta tem que ser uma prioridade, justamente para gerar riqueza, para gerar qualidade de vida aos portugueses e para termos capacidade de pagamento das nossas dívidas. Dirá o Sr. Primeiro-Ministro, pois, mas para fazer isso que os senhores querem fazer é preciso gastar mais. Pois é preciso gastar mais, mas a curto prazo nós ganharemos. Nós ganharemos por ter feito esse gasto, porque enriqueceremos mais e ganharemos mais desse esforço que estamos a fazer. Então o que é fundamental fazer previamente? Renegociar o déficit, os prazos do déficit e renegociar a dívida. É óbvio. Mais tarde ou mais cedo isso será feito. Mais tarde ou mais cedo. Quanto mais tarde, pior para os portugueses. Ou seja, conclusão deste debate, aquilo que o Governo está a fazer é do pior para os portugueses. Muito bem.